Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever se por um acaso ainda não for inscrito. Se quiser ver mais relatos sem foco no sobrenatural ou nas assombrações, vai lá pro meu outro canal, Conto pra Ana, o link tá aqui na descrição. E eu acho que é isso aí. Falei tudo? Falei? Então vamos para os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. Então vamos lá para o primeiro, que é este daqui. Lagoa dos Barros. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Oi, Ana. Descobri recentemente o seu canal. Virei sua fã e tenho muitos relatos para te contar. Opa, então manda. Hoje venho contar um relato que se passou com meu tio aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro. Você já ouviu falar na Lagoa dos Barros, no Rio Grande do Sul? Ai, eu acho que não. Não sei, menina. Acho que, assim, de cabeça, eu não lembro. Um lugar assombrado há décadas. Talvez alguém até já tenha me falado, mas a minha memória não anda assim tão boa. Um lugar assombrado há décadas. Em 1940, uma menina de apenas 16 anos perdeu sua vida pelas mãos do próprio noivo, tendo sido jogada nessa lagoa para ocultar o corpo. Essa lagoa fica em frente à estrada e desde então motoristas que passam por ali relatam aparições de uma moça vestida de branco que às vezes aparece pedindo carona e acaba causando acidentes. A história de hoje foi contada pelo meu tio, que mora em uma cidade próxima e viajava muito, passando sempre por ali. Muitas pessoas que moram na região dizem nunca ter visto nada de sobrenatural. E o meu tio também nunca tinha visto nada até aquela noite. Meu tio saiu de casa já à noite para ir à casa de um amigo, onde passaria a noite, pois no outro dia eles fariam uma pescaria. No caminho até a casa desse amigo, passando pela lagoa, ali, parada no meio do nada, havia uma moça pedindo carona. Meu tio contou que parou o carro para ajudar, achando tudo muito estranho, né? E deu carona à bela moça. Ele disse que iria até mais à frente, e assim foi. Logo adiante, a alguns quilômetros, ela desceu, agradeceu a companhia e a proteção. Agradeceu a companhia e a proteção, e foi embora. Meu tio disse que a moça era muito pálida, vestia roupas muito antigas e que havia algo muito estranho nela. No outro dia, voltando para casa, no final da tarde, lá estava a moça novamente, esperando no mesmo lugar onde o meu tio havia deixado. Meu tio parou o carro outra vez e ela perguntou se ele poderia levá-la de volta para casa. Ele respondeu que sim. Ela entrou no carro e seguiram calados até a lagoa, que foi exatamente onde ela desceu. Antes de sair, ela agradeceu e disse ao meu tio que morava ali, naquela lagoa, há muitos anos. Meu tio, percebendo que havia algo de errado com aquela moça pálida, que vestia roupas de uma época que não era nossa, apenas assentiu com a cabeça, pediu para ela ficar em paz e seguiu seu caminho até em casa. Mas nunca esqueceu aquela linda moça pálida, de olhar triste, a quem deu carona naquele dia. Nos 2 dias, na verdade, deu 2 caronas para ela, na ida e na volta. Desde aquela semana, o meu tio disse que evita passar por lá à noite. Mas quando precisa, uma sensação ruim toma conta dele, um arrepio percorre todo o seu corpo. Bom, este é o meu relato de hoje, espero que gostem. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, o que acontece se a gente sentar e começar a papear com os espíritos, assim, sem ter certeza se é espírito, mas dá trela, assim, pra conversa. Fala, mas moça, onde você mora aqui? Peraí, vamos conversar. Será que eles desaparecem? Ou eles entram na conversa? Será que conta mais coisa? Coitada, desde 1940, o espírito dela tá preso ali, porque... Aí, no caso, houve uma interação. Ali não é uma impressão no local. Isso há uma interação, então é o espírito dela mesmo que tá perdido num looping ali. Meu Deus, ela não vai embora, coitada. Ela precisa seguir, né?
Mas, e tá lá ainda? Será que ainda acontece? As pessoas ainda veem? Dá dó do espírito. Mas agora vamos, ainda mais na circunstância dela, eu ia lá assombrar o cara. Quer dizer, o cara acho que nem é mais vivo, não sei também, né? Não sei. Mas eu já só fico pensando em vingança, menina, essas coisas aí também, né? Não sei o que aconteceu lá e ele fez isso e aí agora ela fica lá, né? Bom, vamos pro próximo relato, que é: minha avó morta bebeu café. Menino, é uma moça que nos conta. Oi, meu nome é fulana, tenho 17 anos e moro na cidade de São Paulo. Primeiramente, quero parabenizar o canal por contar relatos surpreendentes e nos encorajar a contar os nossos. Muito obrigada mesmo. Eu sou muito fã do canal e decidi hoje contar um relato. Não meu, mas da minha mãe. Um dia, estávamos conversando sobre vontades. Tipo aquela história de que se você não comer algo que tá com muita vontade, pode ficar com lombriga, sabe? Sei. Então estávamos falando sobre algumas pessoas que morreram com vontade de comer alguma coisa. Até que a minha mãe começou a contar que algo parecido tinha acontecido com a minha avó. Nós morávamos, não sei se é para falar ou não, tá? Enfim, nós morávamos em uma cidade, em São Paulo. Eu era muito pequena quando a minha avó faleceu. Eu tinha apenas 7 meses. Minha avó tinha passado muito nervoso, então acabou passando mal e ficou um tempo internada com a pressão alta. Minha mãe sempre ia visitá-la e ela dizia que não aguentava mais ficar naquele hospital, pois a comida era ruim e ela só tomava chá. Ela reclamava que não podia tomar o cafezinho preto que tanto amava. Minha mãe sempre dizia: calma, quando a senhora chegar em casa eu vou fazer um café bem fresquinho e gostoso para a senhora. Mas não deu tempo, pois no dia seguinte a minha avó faleceu. O velório ocorreu em casa mesmo. Tinha muitos parentes, todos se lamentando. Para confortar um pouco todo mundo, as minhas tias faziam pão e café a noite inteira para servir o pessoal. Na noite seguinte, após o velório, a minha mãe sonhou com a minha avó. No sonho, minha avó dizia: você sabia que eu morri com vontade de beber café? E o pessoal fez café a noite inteira no meu velório e você não teve coragem de molhar o café num algodão e passar na minha boca? Minha mãe acordou assustada, pensando muito naquele sonho. Foi para a cozinha e conversou com o irmão dela, meu tio, contando sobre o sonho e sobre a vontade que a minha avó tinha sentido de beber café, né, bem antes de morrer. Meu tio então apoiou a ideia de fazer uma garrafa de café e levar até o túmulo da minha avó, para pelo menos confortar o coração da minha mãe. Assim eles foram. Minha mãe fez uma garrafa de café e foi de carro com o meu tio, com a namorada dele e com um vizinho. Foram todos ao cemitério. Chegando lá, minha mãe encheu um copo de café e deixou em cima do túmulo. Todos ainda muito abalados, né, começaram a rezar e também a chorar. Minha mãe estava de olhos fechados, rezando, quando de repente o meu tio começou a apressá-la para ir embora. Vamos embora logo? Minha mãe então olhou para ele para pedir calma, pois queria ficar mais um pouquinho ali. E se deparou com o meu tio com uma expressão muito assustada, olhando para o túmulo. E se deparou com o meu tio com uma expressão muito assustada, olhando para o túmulo e apontando para o café. Tipo, vamos embora! Olha ali, ó. Quando minha mãe olhou novamente para o túmulo, ficou em choque. O copo que ela havia acabado de colocar café, que estava cheio, agora estava se esvaziando. Isso mesmo, o café parecia estar evaporando do copo bem lentamente, mas estava. Meu tio, a namorada dele, o vizinho e minha mãe ficaram espantados vendo aquele fenômeno acontecer diante dos seus olhos. Não é que elas deixaram o copo... Tudo bem, quando a gente deixa um copo com líquido, né, que seja o café, alguns dias, né, um dia inteiro, 24 horas, né, 2 dias ali, é normal, né, que vá diminuindo o líquido, porque a água vai evaporando, vai ficando só aquele melado, né, no caso do café.
vai ficando, né, uma coisa mais concentrada e ele vai diminuindo mesmo, mas com o passar de dias, talvez, né? Agora, ali era no momento, gente, ela chegou, encheu o copo de café, né, quente ali, e foi o momento de fechar o olho e rezar. E abrir o olho, o negócio já estava diminuindo diante dos olhos dele. Isso daí é muito estranho, né? Então, tava ali, ó, diante dos olhos deles. Ela havia enchido o copo e de uma hora para outra ele já estava pela metade. Minha mãe falou mais algumas palavras e todos saíram ali do local. No caminho, ninguém comentava sobre o assunto. Só conseguiam chorar por tudo que tinham visto. Eu não tenho como provar, né? Pois quem presenciou foi a minha mãe. Mas ela jura, de pé junto, que se eu perguntar pro meu tio, ele vai se lembrar até hoje e confirmar essa história. A minha avó bebeu o café que tanto queria. Menina, não duvido não, existem histórias desse tipo. Tem uma que é do bolo, que alguém queria, acho que muito comer um bolo e acabou falecendo também. E aí foi colocado o bolo em cima da geladeira, algo assim. E aí quando foi lá, o bolo tinha sumido e também não tinha explicação para esse sumiço do bolo. Tem uma história que aí não envolve nenhuma pessoa falecida, mas uma criança com vontade de comer era uma torta de chocolate, um mousse de chocolate, eu não lembro, não sei se vocês lembram desse relato. Era, pelo que eu entendi, era tipo uma cozinha, um self-service. E aí tinha a hora da sobremesa. E ali só tinha mais um pedaço dessa torta de chocolate e a criança queria, só que tinha uma mulher que chegou a pegar na frente. E a mulher falou, não, eu cheguei primeiro, catou o pedaço e deixou a criança sem. E a criança ficou com vontade de comer aquilo, mas beleza. E aí a mulher da cozinha, eu acho, foi lá fazer um outro pudim, uma coisa assim, uma outra torta, e tinha terminado de fazer ali, acho que fazia no micro-ondas, deixou tudo fechado. E quando ela foi abrir o micro-ondas para pegar a torta, tava faltando exatamente um pedaço. E ela conta que ninguém entrou na cozinha, era ela que comandava a cozinha, não tinha como alguém ter mexido naquela torta. E a criança acho que já tinha ido embora também, uma coisa assim. Então, talvez a vontade da criança desmaterializou justamente o pedaço que ela queria ali da nova torta de chocolate. Foi algo assim, entendeu? Mas tem história aqui de criança que morreu com vontade de comer macarrão, não lembro exatamente se era isso. Tem várias, minha mãe também conta essas histórias, né, de pessoas que morreram com sede, inclusive, né? Até hoje tem o lance de você levar água no túmulo, de pessoas que morreram com sede, enfim. Então, no caso, ela foi clara na vontade dela de tomar café. E aí ela faleceu. E depois, em sonho, ela vir falar exatamente isso. E, gente, colocar o café ali e ele baixar tão rápido. E pra mim, assim, não tem uma explicação, porque é muito rápido. No tempo de um momento de oração na frente de um túmulo, a gente sabe que é um momento rápido. Para isso baixar na frente dos olhos de um copo cheio, passar para metade nesse curto espaço de tempo, eu não vejo explicação. Eu sei que a água evapora, né? Mas não tão rápido assim, né? Tudo bem, a gente pode pensar, metade do copo estava cheio com espuma. Mas ela conhece café, acho que ela viu que não era espuma, né? O copo estava cheio de líquido, de café mesmo. Mas eu acho bem que isso pode ter acontecido sim, e tenho certeza que tem gente assistindo que já passou até por experiência parecida e sabe. Agora vamos para o próximo relato, que é: não vai me deixar sozinho de novo, vai? É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, me chamo fulana. Mais uma vez estou aqui para dividir histórias que vivi e que escutei ao longo da minha vida. Já tive alguns relatos lidos e, sinceramente, não tenho experiência melhor do que escutar sua linda voz narrando as nossas experiências. Muito obrigada. Hoje estarei contando um relato que um amigo meu de infância viveu. Então, a partir de agora, será ele contando, ok? Então, agora é o amigo dela. O início de tudo. Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Eu sempre fui cético, do tipo que precisa ver para acreditar. Eu cresci ouvindo histórias de assombração da minha avó, mas sempre achei que eram exageros ou invenções para assustar a criança. Isso só mudou depois do que eu vivi naquela casa.
Eu tinha acabado de me mudar para o interior por causa do trabalho. A cidade era pequena, silenciosa demais para quem vinha da correria da capital. Eu aluguei uma casa simples, antiga, mas bem cuidada. O preço estava muito abaixo do normal. Eita, aí já tem coisa, né? O preço estava muito abaixo do normal, o que eu achei estranho. Mas a imobiliária disse apenas que o antigo morador havia se mudado às pressas, então, por isso. Na primeira semana, tudo parecia normal. O silêncio da noite era tão profundo que eu chegava a ouvir o tic-tac do relógio da sala ecoando pela casa. Foi na segunda semana que as coisas começaram. A primeira coisa foi o cheiro. Era um cheiro de terra molhada, como se alguém tivesse acabado de cavar um buraco no quintal. O estranho é que esse cheiro... Ai, que gostoso! O estranho é que esse cheiro vinha de dentro do quarto, principalmente à noite. Aí é estranho, né? Tipo quase que um... Não sei se eu diria. É cheiro de terra molhada, né? Não de mofo. Às vezes tem aquele cheiro de mofo molhado, enfim. Principalmente à noite. Eu cheguei a verificar o encanamento, o forro, o chão, não havia nada. O cheiro simplesmente aparecia e depois de alguns minutos sumia. Na terceira noite eu ouvi passos. Eu estava deitado, mexendo no celular, quando ouvi passos lentos no corredor. Eram passos arrastados, pesados, como se alguém estivesse andando descalço sobre o piso frio. Eu achei que pudesse ser algum barulho da casa se acomodando, sabe? Mas os passos tinham ritmo. Pararam em frente ao meu quarto e ficaram ali. Ai, credo! Eu prendi a respiração. Eu fiquei alguns segundos em silêncio absoluto, esperando ouvir alguma coisa a mais. Quando criei coragem para levantar e abrir a porta, o corredor estava vazio. Nenhuma luz acesa, nenhum sinal de alguém. Depois disso, eu comecei a dormir mal. Toda madrugada eu acordava exatamente às 3 horas da manhã. Não precisava olhar o relógio. O meu corpo simplesmente despertava com uma sensação estranha de estar sendo observado. E todas as vezes, sem exceção, eu ouvia uma respiração vinda do canto do quarto. Não era alta, era lenta e profunda, era humana. Eu tentava me convencer de que era coisa da minha cabeça, era estresse, mudança na rotina, cansaço, até a noite em que eu ouvi o meu nome. Foi baixo, um sussurro rouco. Fulano. Meu corpo gelou inteiro. A voz vinha muito perto, como se alguém estivesse inclinando ao lado da minha cama para falar. Eu não consegui nem me mover. Eu não consegui gritar, apenas fechei os olhos com força, sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Quando criei coragem para abrir os olhos, o quarto estava igual. Mas o cheiro de terra estava mais forte do que nunca. No dia seguinte, eu perguntei a uma vizinha antiga sobre a casa. Ela ficou visivelmente desconfortável. Demorou para responder, como se estivesse escolhendo as palavras. Ela me contou que o antigo morador era um homem solitário que vivia recluso. Um dia ele simplesmente desapareceu. Meses depois, encontraram o corpo dele enterrado no próprio quintal. Ali mesmo. A polícia disse que foi um acidente, que ele caiu e bateu a cabeça. Mas ninguém... Peraí, voltando aqui. Ela me contou que o antigo morador era um homem solitário que vivia recluso. Um dia ele simplesmente desapareceu. Ok. Meses depois encontraram o corpo dele enterrado no próprio quintal. Mas ele não ia se enterrar sozinho? A polícia disse que foi um acidente. Como que um acidente? A pessoa se enterra? Foi um acidente que ele caiu e bateu a cabeça. E se enterrou na terra sozinho? Mas ninguém nunca acreditou muito nessa versão. É porque não faz sentido se ele foi encontrado enterrado. Depois encontraram o corpo dele enterrado no próprio quintal. Não tem como ser um acidente, né, meus amigos? Afinal, exatamente. Afinal, como alguém se acidenta sozinho e misteriosamente aparece enterrado no quintal? Bom, mas como era cidade pequena, a família não fez nem questão de descobrir o que realmente teria acontecido. A família não fez questão de saber o que realmente teria acontecido? Ficou por aquilo mesmo.
Como pode, né, Ana? Como pode, né? Eu acho que valeria uma investigação aí, né? A vida de alguém terminar assim, como se não fosse nada. Pois é, né? Será que existiam alguns interesses ali, algumas coisas assim, né? Bom, mas enfim. Naquela noite eu decidi ir embora. Arrumei algumas roupas às pressas. Antes de sair, resolvi passar no quintal. Não sei porquê. Algo me puxava para aquele lugar. Quando cheguei perto de uma parte do terreno, eu senti o chão ceder levemente sob os meus pés. O cheiro de terra molhada voltou, mais intenso do que nunca. Ah, já entendi. O velho queria falar alguma coisa pra você. E então eu ouvi atrás de mim. Não vai me deixar sozinho de novo, vai? A voz não vinha de fora, vinha de dentro da minha cabeça. Eu corri, entrei no carro e fui embora sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela casa. Nunca mais passei naquela rua. Até hoje, às vezes, eu acordo às 3 da manhã com aquele mesmo cheiro no ar. E em algumas noites silenciosas ainda escuto uma respiração lenta no escuro, como se algo tivesse vindo comigo e apenas estivesse esperando o momento certo para se mostrar de novo. Bom, Aninha, sou eu de novo aqui e depois disso ele nunca mais duvidou da espiritualidade. E sim, ele ainda tem essa mesma sensação. Um beijo para você, obrigada. Mas o Senhor seguiu ele? Será? Eu achei que o Senhor aconteceu alguma coisa ali muito estranha, mal explicada, e ele poderia querer falar alguma coisa, né? O que aconteceu ali. Tentar explicar e até por isso estar preso ali naquela situação. Mas aí ele te seguiu por quê? Ele não quer ficar sozinho mais? E aí ele se apegou a pessoa ali, ao rapaz, e ainda fica por lá. Porque assim, não vejo nem maldade num espírito. Ele é só um espírito de um idoso que aconteceu alguma coisa ali, foi enterrado, então, né? Uma coisa estranha, muito estranha aconteceu com ele. Agora os motivos, como ele era, o que ele fazia, a gente não sabe. Se era boa pessoa, se não era, né? E aí agora se tá por aí, por que ele tá perseguindo, a verdade... A verdade é que ele precisaria partir, né? Ver aí, talvez em algum lugar, para ver se ele tá com você e ver se consegue fazer ele ir para outro lugar. Próximo relato: A Mulher de Branco e o Inferno da Madrugada. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, tudo bem? Há muito tempo eu queria compartilhar esse relato, mas nunca tive coragem suficiente. Agora, finalmente, sinto que chegou o momento. Eu amo seu canal e te acompanho há pouco tempo, mas depois de assistir a vários vídeos, eu criei coragem para contar a minha história. Vamos lá. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Tudo o que será narrado aqui é real. Carrega um peso que nunca vou esquecer e compõe uma experiência longa, escrita com muita dedicação, especialmente para você. Ô, menina, olha ela. Eu nasci em uma cidade grande, daquelas em que o horizonte é um emaranhado de prédios e o céu parece sempre distante, sufocado por concreto e luzes artificiais. Eu cresci cercada por buzinas, sirenes, vozes sobrepostas e um ritmo de vida que nunca desacelerava. Olha lá, ilustrando o momento. Não sei se vocês conseguem escutar como eu escuto aqui, mas continuando. Mas, apesar de tudo isso, o meu coração sempre pertenceu a outro lugar. Um lugar onde o tempo parecia se mover de forma diferente. A fazenda dos meus avós. Aquele lugar não era apenas um refúgio, era como atravessar um portal invisível para um mundo paralelo. Um conto de fadas particular, feito sob medida para minha infância. A casa era pequena e antiga, com paredes pintadas em um tom de rosa suave, lembrando açúcar queimado. Já um pouco desbotado pelo sol de tantos anos. As janelas, em contraste, eram de um azul royal tão vivo que pareciam recém-pintadas, como se alguém tivesse acabado de mergulhar um pincel no céu. Tudo ali tinha uma estética quase irreal, como uma fotografia antiga que ainda guarda calor. O jardim era, sem exagero, um espetáculo vivo. Rosas amarelas e vermelhas cresciam lado a lado, entrelaçadas como se disputassem atenção.
Eu não sei falar o nome disso daqui, mas Bougainville, achei que era Bougainville, tem o nome de um... Eu não sei falar, mas é uma árvore florida, eu sei qual é, mas não sei falar o nome. Bougainvilles, não sei como que fala. Bougainville, não sei como fala, é uma árvore bonita, frondosa, cheia de flores. Elas explodiam em tons vibrantes, ocupando muros, cercas e qualquer espaço que encontrassem. Girassóis erguiam seus rostos dourados em direção ao sol, como se o seguissem com devoção. E as lavandas perfumavam tudo. O ar inteiro parecia doce, tranquilo, carregado de uma paz quase medicinal. Bastava respirar fundo para sentir o corpo relaxar. Durante o dia, aquele pedaço de mundo era sinônimo de carinho. Um lugar onde ninguém gritava, ninguém tinha pressa, ninguém parecia triste. O vento era leve, os animais andavam soltos e as conversas sempre tinham um tom de afeto. Era como se a fazenda tivesse o poder de apagar qualquer peso que eu trazia da cidade. Mas à noite ela se transformava. Não de um jeito assustador, pelo menos não no início. A magia continuava, mas assumia outra forma. O frio suave, a brisa passando entre as árvores, os grilos cantando em coro, as sombras dançando no chão, tudo parecia calmo, quase hipnotizante. Só que naquela noite específica havia algo diferente, nada visível, nada concreto. Apenas uma sensação estranha, densa, quase física. Como se o ar estivesse mais pesado, como se eu estivesse sendo observada por algo. Algo que não piscava, não respirava, não se movia. Foi nessa noite que tudo aconteceu. E então entra Caio, o meu primo. Caio sempre foi diferente de qualquer criança que eu já conheci. Ele tinha uma sensibilidade rara, quase poética. Não era barulhento, nem agressivo, nem fazia questão de ser o centro das atenções. Ele era tímido, introspectivo, às vezes parecia até perdido dentro dos próprios pensamentos, mas também era carinhoso, protetor e divertido de um jeito quieto, como quem surpreende sem esforço. Apesar de ser 3 anos mais novo do que eu, sempre cuidou de mim como se fosse o mais velho. Era meados de 2018. Eu tinha 11 anos, ele tinha 8. Véspera de carnaval. A fazenda estava cheia de parentes, risadas, comida e música. Meus pais decidiram acender uma fogueira de São João, mas lembrando que era a véspera de carnaval, tá? Resolveram acender uma fogueira de São João só por brincadeira, no meio do quintal. As chamas subiam e desciam, dançando com o vento, e o calor era perfeito para contrastar com o frio daquela noite. Eu e o Caio passamos horas ali, rindo de absolutamente nada, inventando histórias, fingindo que éramos dominadores de fogo como em Avatar. Algo completamente idiota, mas que, para 2 crianças, parecia genial. Em determinado momento, tomado por aquele espírito aventureiro que sempre teve, o Caio sugeriu irmos até o lago para brincar sob a luz da lua. A ideia pareceu maravilhosa. A trilha era curta, segura e sempre foi um dos nossos lugares favoritos. Eu aceitei, sem pensar. O caminho até o lago parecia saído de um sonho também. A trilha era limpa, bem cuidada, cercada por árvores baixas. Pequenos postes iluminavam o percurso e entre eles havia velas cor-de-rosa. Velas rosas enfileiradas, espalhando uma luz suave, quase romântica. Nossa, tinha vela acesa até o caminho do coisa? Quase romântica. A mistura entre iluminação elétrica e fogo real criava uma atmosfera estranhamente mágica. Tudo brilhava de um jeito irreal. E não, isso não é exagero. Chegamos ao lago correndo, rindo, escorregando na grama. Ficamos rodando em volta da água, fazendo coreografias estranhas, dançando com uma vassoura velha que encontramos, brincando com objetos esquecidos, como se estivéssemos em um mundo só nosso. Até que percebemos que não estávamos mais sozinhos. Havia uma mulher ali. Ela usava um vestido branco, longo, cheio de babados, que balançava levemente com o vento.
Estava parada a alguns metros de nós, apenas observando. Curiosamente, não sentimos medo. Medo nenhum. Pelo contrário, de forma completamente irracional, nós achamos que fosse a minha mãe e corremos até ela sorrindo. Ela falou comigo e sua voz era suave demais, clara demais, doce demais. Era como ouvir alguém dentro de um sonho. Ela brincou, riu, conversou, fez perguntas banais. Tudo parecia normal, familiar e ao mesmo tempo estranho, como se eu estivesse falando com alguém que eu conhecia sem jamais ter conhecido. Quando resolvemos voltar para casa, ela insistiu em nos acompanhar. Caminhou ao nosso lado até a porteira e foi ali que ela parou. Simplesmente ficou imóvel, como se uma barreira invisível a impedisse de avançar. Apenas nos observava com um olhar impossível de decifrar. Minha avó abriu a porta para nos receber e congelou. O sorriso desapareceu do rosto dela. Os olhos se estreitaram confusos e ela perguntou quem era aquela mulher. Eu e o Caio nos entreolhamos, não sabíamos responder quem era ela, estava ali. Quando olhamos novamente, ela ainda estava lá, parada, observando. A noite continuou, tentamos fingir que nada havia acontecido, a mulher simplesmente desapareceu, mas a sensação não foi embora. Minha avó rezou por nós antes de dormir, algo que ela nunca fazia daquele jeito. E então, de madrugada, o inferno começou. Era por volta das 3 da manhã, aquele horário em que o silêncio se torna mais profundo, em que qualquer ruído parece ganhar vida própria. Quando eu e o Caio acordamos, arrancamos do... Era 3 da manhã, quando eu e o Caio acordamos, arrancados do sono por sons absolutamente ensurdecedores. Pareciam vir das janelas. Não eram apenas barulhos, eram gritos, berros dilacerantes, lamentações que não pareciam pertencer a nenhum ser vivo. Gritos longos e roucos, doídos, como se alguém estivesse implorando, sofrendo, morrendo, sei lá. Era o tipo de som que não deveria nem existir. O medo nos dominou tão rápido que nem conseguimos pensar. O Caio começou a chorar primeiro, um choro baixo, desesperado. E logo em seguida eu também, né? Nos agarramos um ao outro e nos escondemos debaixo da cama, tremendo tanto que o colchão acima de nós balançava. Nossos corpos encolhidos, braços apertados contra o peito, tentando desaparecer no escuro. Do lado de fora, aquilo não parava. A coisa, seja lá o que fosse aquilo, começou a bater nas janelas com uma força que não era humana. O som reverberava dentro do nosso peito como um trovão. O impacto era tão violento que as barras de ferro começaram a entortar como se fossem feitas de argila. A madeira rangia, vibrava, ameaçava ceder. A cada pancada, os gritos ficavam mais altos, mais próximos, mais desesperados. Não parecia um animal, não parecia uma pessoa. Aquilo soava como muitas vezes ao mesmo tempo. Soava como... muitas vozes, não vezes. Aquilo soava como muitas vozes ao mesmo tempo. Como se várias bocas gritassem dentro da mesma garganta, entende? O terror durou horas, horas intermináveis que pareciam não ter fim. Nós dois abraçados, chorando, rezando, tremendo, o quarto inteiro parecia pulsar com aquele barulho grotesco, como se a própria fazenda estivesse sendo engolida, vindo de um lugar que não deveria ser tocado, sabe? E então, finalmente, o sol nasceu. O primeiro raio de luz atravessou a janela amassada e tudo simplesmente parou. O silêncio caiu de uma vez, seco absoluto. Não havia mais gritos, nem batidas, nem ruídos, apenas o som distante dos pássaros despertando, como se nada tivesse acontecido. Saímos debaixo da cama ainda em choque. Meus pais, completamente tranquilos, não tinham ouvido absolutamente nada. Nem um estalo, nem um eco. Já minha avó estava pálida, quase cinza,
encarando as janelas tortas como se estivesse vendo um fantasma atrás do vidro. Ela tinha ouvido tudo, cada segundo. Depois daquela madrugada, a fazenda nunca mais foi a mesma. E nós também não. Um beijo pra você, muito obrigada, mas e aí? O que aconteceu? E depois disso, o que aconteceu? E o que a sua avó fala que era isso? Ninguém perguntou, ela nunca mais falou a respeito quem era aquela mulher, porque parece que sua avó já sabia de alguma coisa. Ela ouviu também, ela tava, né? Parece que ali... E aí, o que é? Ficamos curiosos também. E essa mulher aí, que apareceu lá? Foi ela que fez todo esse bafafá em volta da casa? Não foi? Ela era proteção? Ela era algo disfarçado de coisa boa e não era bom? E, no mínimo, não foi a primeira vez que isso aconteceu ali, não, né? Não sei nem se foi a última, mas e aí? O que foi? O que era? Sua avó sabia de alguma coisa. Bom, vamos para o próximo relato, que é: a criatura na janela seria um lobisomem? Não poderia faltar! Como poderia faltar o lobisomem na nossa coletânea? A criatura na janela seria um lobisomem? E o barulho de tambores na plantação. É uma moça que nos conta. Oi, Aninha, tudo bem com você? É sempre uma alegria enorme ter um relato contado por você. Já tive alguns relatos lidos e confesso que quando a notificação tocou, eu gelei. Mas vamos ao relato. Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana, o que é um prazer enorme. Obrigada. Se houver nomes estarão trocados, então vamos lá. Como uma boa inscrita e amante dos relatos assombrados, eu não perco a oportunidade de parar para ouvir histórias. Confesso que às vezes eu mesma instigo animosamente para que as pessoas me contem os seus relatos, muitas vezes esquecidos no tempo ou guardados no fundo empoeirado da memória. Assim estava eu à tarde em uma chácara e os meus pastores chegaram. Animosamente os recebi e ficamos ao lado da casa, tomando aquele ventinho bom da tarde. Foi quando eu disse para minha pastora, que aqui chamarei de Francisca, tá? Francisca foi criada na roça, em uma chácara afastada de tudo, em outra cidade. Recentemente, eu tive a oportunidade de acompanhá-la pela primeira vez até lá. Ai, começou a chover. E confesso aos assombrados, a minha imaginação foi a 1000 por hora. Era uma casa antiga, cercada de pés de manga, banana e jacas, bem altas. Aquele quintal enorme, bem varrido, com cara de aparição de lobisomem. Então aguardei o momento certo para perguntar a Francisca sobre as histórias daquele lugar. E até que o momento chegou. E eu animadamente perguntei: Francisca, me conta sobre a sua infância. Já viu lobisomem ou assombração por aqui? E ela disse que sim. E começou a relatar. Olha, eu era moça, logo no início da minha conversão, naquele primeiro amor. Eu estava buscando a Deus e pedindo dons espirituais para que Ele me mostrasse além do que os olhos humanos conseguem enxergar. E naquela madrugada eu estava acordada, estudando a Bíblia, quando os cachorros começaram a latir sem parar. O latido se aproximava e então... E aí o latido se aproximava. Então eu parei e comecei a observar. Os latidos iam se aproximando cada vez mais. Minha avó, nesse momento, já estava acordada e me disse: Francisca, isso só pode ser coisa de lobisomem. No momento eu gelei, mas eu não senti medo. Era mais uma curiosidade para saber como que era. Então a minha avó mandou me afastar das janelas e ficarmos todos em silêncio. Mas em um momento eu olhei pela fresta da janela, essas janelas de casa velha, sabe? Onde conseguimos enxergar o que está do outro lado. Foi quando eu vi um bicho do tamanho de um bezerro. Ele andava em 2 pés. A parte da frente era um pouco menor. Aquilo andava bufando e tinha um fedor de carniça, de carne muito podre, sabe? As orelhas eram muito grandes e batiam uma na outra. Era curvado e a cara ficava escondida como se colocasse entre as pernas. Hã?
Mas como assim? Ele estava andando em duas patas? Mas era encurvar, a cara ficava escondida como se colocassem... Mas como? Não entendi. Não entendi. Mas assim, cabeça baixa... Tá, vamos continuar. Eu só conseguia ver de relance os olhos. Aquilo rodeava a casa sem parar. Até que ouvimos os cachorros se distanciarem e aí ele foi embora. Eu nunca tinha ouvido falar de lobisomem com a cara escondida entre as pernas. Mas, menina, nem eu. Como assim? Eu não tô entendendo agora. Lobisomem com a cara escondida entre as pernas? Ele tava andando em duas patas, mas com a cabeça enfiada assim por baixo, tipo, bem torto assim mesmo. Assim? Ai, tomara que não acabe a força agora também aqui. É isso? Bom, nunca ouvi lobisomem com a cara escondida entre as pernas. Eu sempre ouvi dizer que era como um cachorro grande, mas na estatura ele parecia mais um bezerro. No outro dia, outros vizinhos relataram os latidos, mas só eu tive a coragem de olhar e ver aquilo. Não era coisa desse mundo, não. Eu tenho certeza de que ainda existe, porém, com a incredulidade das pessoas, essas coisas não aparecem como antes. Durante a minha vida lá, eu ouvi muitos casos, mas não vi mais. Bom, agora fulana aqui novamente. Ana, eu nunca ouvi detalhes de lobisomem assim. Eu fiquei intrigada com o fato exatamente, de a cara dele ficar quase entre as pernas. Você já ouviu algo assim? Ou será que era outra criatura? Não, eu nunca. Eu tô pensando como seria o lobisomem todo arcado assim, com a cabeça no meio das pernas. Como que ele andava, coitado? Por que era tão arcado assim? Esse eu não vi. Nunca. Não. Ou será que era outra criatura? Não sei também. Mas a descrição que ela dá, né? Da orelha, do não sei o quê, o cheiro ruim. Parece, mas vai saber. Não sei nem se essa criatura a quem a gente chama de lobisomem é de fato um lobisomem, né? Bom, a Francisca continuou contando. Eu tinha uns 13 ou 14 anos e a minha avó tinha uma plantação. Isso eu acho que já é outra história também que a Francisca passou. Minha avó tinha uma plantação de maracujá perto de casa. Não era tão longe, pois dava para ver a casa de lá. Eu estava cantando e colhendo os maracujás, eram cinco hortas suspensas. Eu colhia, fazia os montes no chão e depois voltava com o balde para pegar tudo. Foi quando comecei a ouvir barulhos de tambores. Eu estava na primeira horta, então eu achei que era alguém por perto, mas não necessariamente ali comigo. Continuei, e quanto mais eu me aproximava da última horta, mais o som aumentava. Então eu parei e fui em direção ao som. E nada. Eu olhava e quando dava as costas o som continuava. Os tambores só aumentavam. Foi quando me dei conta de que aquilo não era gente, não. Não tinha como alguém se mover tão rápido com um instrumento. Aquilo estava brincando comigo. Então eu dei um grito e corri. Corri tanto. Gritava para minha avó com todo o medo do mundo. E ela disse, o que foi, menina? Aí eu contei tudo e ela, rindo, disse que com certeza eram os caboclos do mato. Tá. Que legal. Eu nunca mais fui lá sozinha. Sempre inventava uma desculpa. Minha avó nem se espantou. Eu acho que ela já tinha visto ou escutado isso também. Alguém já ouviu esses tambores inexplicáveis também? Me digam aí, já ouviram esses tambores? No meio da mata, no caso, né? Aninha, esses foram os relatos da minha pastora Francisca. Eu espero que gostem. Desculpa se houver erros e até a próxima. Um beijo para vocês, muito obrigada. Sim, tem cada história, gente, eu acho demais. Mas vamos agora para o próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este, Poltergeist. Havia alguém além de nós naquela casa? É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Tudo jóia. Eu disse que enviaria mais relatos e aqui estou. Esse é menor, mas nem por isso menos intrigante. Aconteceu há mais ou menos 7 anos, quando eu tinha 16. Naquela época eu estava lendo bastante sobre poltergeists, principalmente depois de ter assistido ao filme Poltergeist. Eu morava com a minha mãe, minha irmã e o meu padrasto. Para contextualizar, eu vou explicar mais ou menos como era a disposição da casa. O quarto que eu dividia com a minha irmã ficava nos fundos. Depois vinha a sala de jantar e a cozinha.
Não havia nenhuma parede dividindo esses 3 ambientes. Era tudo bem aberto e integrado. Então dava para ver a cozinha a partir da sala. O quarto da minha mãe e do meu padrasto ficava próximo à cozinha. Na verdade, a porta do quarto dava direto para a cozinha. Também havia um banheiro nessa área aí da cozinha. Naquele dia, eu estava na sala, no computador, jogando. Eu costumava jogar um jogo online de realidade virtual chamado IMVU, ou IMVU, eu não sei, não conheço. E passava longas horas nisso. Quando eu entrava à noite, só desligava o PC de madrugada. Às vezes o dia até amanhecia. Minha mãe não gostava muito disso e quando me pegava acordada de madrugada, sempre chamava minha atenção e pedia para eu desligar o computador. Eu não dava muita bola, mas uma coisa era certa. Ela sempre reclamava, nunca deixava passar. Bom, retomando, nesse dia eu estava jogando esse jogo por volta de 1 e pouco da madrugada. Já era quase 3 da manhã quando eu vi claramente pela visão periférica um vulto passando do quarto da minha mãe em direção ao banheiro. Ana, eu vi perfeitamente. Era o vulto de uma pessoa e eu ouvi os passos. Na mesma hora, eu pensei que fosse a minha mãe indo ao banheiro. Fiquei parada, olhando fixamente para a cozinha e para o banheiro, esperando ela voltar, né, para reclamar que eu ainda esperando ela voltar para reclamar que eu ainda estava no computador, porque ela sempre reclamava. Enquanto isso, eu ouvia barulhos vindos do banheiro, como se alguém, de fato, estivesse usando o banheiro. Eu ouvia a tampa do vaso se mexendo, eu ouvia a torneira abrindo e fechando. Mesmo acreditando que fosse a minha mãe ou meu padrasto, eu sentia um frio absurdo na espinha. Meu corpo estava gelado, todo arrepiado e eu não conseguia tirar os olhos da cozinha. Eu não sabia explicar o motivo, mas eu precisava ter certeza de que era mesmo a minha mãe. Eu precisava vê-la passando de volta, é porque lá no fundo você já sabia que não era. É a tua cabeça tentando explicar para você que não, é a sua mãe, mas no fundo você fala, não é, não. Bom, um detalhe importante aqui é que a luz do banheiro não acendeu. E Ana, ninguém voltou de lá. Eu fiquei longos minutos esperando, mas absolutamente ninguém passou de volta para o quarto. Então eu resolvi levantar para verificar o banheiro. Os barulhos já tinham parado. E por Deus, Ana, não havia ninguém lá. Absolutamente ninguém. Fui até o quarto da minha mãe e eu a vi lá. E o meu padrasto também, dormindo profundamente, roncando até. O medo que eu senti foi indescritível. Eu saí correndo, tirei o computador da tomada e fui direto pro quarto, me enfiando debaixo das cobertas como se aquilo fosse me proteger do mundo. E um spoiler aqui, não protege, tá? Mas a gente tenta, né? É o que tem para hoje, a coberta, e é o que a gente usa. No dia seguinte, durante o almoço, eu perguntei para minha mãe, né, e pro meu padrasto, e por um acaso eles tinham se levantado naquela madrugada, sei lá, para ir no banheiro. E os dois disseram que dormiram como pedra e que não se levantaram em nenhum momento. Gostaria muito de ouvir a sua opinião e a dos assombrados sobre o que pode ter sido isso. Imagino que tenha sido um espírito, mas ir ao banheiro não faz muito sentido, né? Eu acredito muito no plano espiritual e no sobrenatural, não só pelas experiências que tive, mas também por acreditar nos relatos das pessoas. É cada coisa que a gente escuta. Tentamos sempre encontrar uma explicação lógica, mas eu acho que para algumas situações simplesmente não existe. São apenas indícios de que o mundo sobrenatural existe além do natural e que às vezes a gente acaba se deparando com ele das mais diversas formas. Enfim, quero agradecer pelo espaço no canal, por permitir que a gente conte as nossas experiências. Um beijo para você, muito obrigada. A gente que agradece, né, que vocês compartilhem as suas experiências conosco. E assim, aqui entra mais uma situação que eu acredito que faz mais sentido, se é que eu posso dizer que faz sentido, né, não sei, do que um fantasma que foi no banheiro. Como você disse, não fantasma, por que ele fica indo? A não ser que seja um espírito, sei lá, que está preso no local, ainda fazendo as coisas do dia a dia que era dele,
ou uma impressão que ficou no local de uma pessoa em que ia ao banheiro. Mas eu não sei se onde você morava existe o histórico, se alguém morreu lá, se alguém viveu lá por muito tempo, e isso pode ser uma impressão ou um fantasma. O que eu penso os seus pais já estavam dormindo. Então, quando aparece ou claramente a pessoa, ou como um vulto, fazendo alguma coisa, andando por ali, pode ser mesmo ou a sua mãe ou seu padrasto, só que no astral, né? Sabe quando a gente sonha e sai andar pela casa, e você estava acordada, você viu o fantasma de uma pessoa que está viva, só que está dormindo, né? E de repente ela, sem se tocar que está dormindo, ela está fazendo as coisas ali, andando, foi no banheiro, às vezes ela achou que foi no banheiro enquanto estava dormindo. Quantas pessoas aí assistindo já não andaram pelas suas casas? Parecia que estava acordado mesmo, andando por lá, e de repente você acorda e fala, eu não estava andando. E isso às vezes que a gente lembra, mas será que a gente não faz isso e aí acaba que também nem lembra? Né? A gente sai do corpo e vai viver ali no astral, né? Então pode ser isso. E outra coisa que eu sempre falo aqui, né, que eu acredito que pode acontecer, é a sua mãe, de uma dimensão paralela, ou seu padrasto, ter realmente se levantado naquele momento e ter ido ao banheiro. E você pegou uma falha nesse tempo-espaço aí, que, né, a dimensão de lá aconteceu um pouco, você permitiu que você visse aqui, entendeu? Você visse o que estava acontecendo numa outra dimensão ali, escutou também o que aconteceu na dimensão paralela, em uma delas. Eu acho que muitas vezes é isso que acontece, não são espíritos, não são só esses fenômenos. Então, é algo que ainda é desconhecido, que a gente ainda não tem muita explicação ainda, né? Mas e vocês, o que vocês acham? Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se você tem uma história sobrenatural, uma história que envolve aí alguma coisa assim, inexplicável, envie o seu relato. Se você tem uma história muito legal, mas não tem nada de sobrenatural, envia lá pro Conto pra Ana. Combinado? Então, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!